Achei interessante que recentemente 2 pessoas vieram falar para mim a questão de toda vez que eu venho aqui, fala assim, mas você pede para o irmão sorrir, você pede para o irmão fazer elogio. Hoje eu não vou fazer isso não, tá? Só para você ficar na vontade. Mas eu vou pedir para você dar a mão para essa pessoa que está do seu lado. Em vez de você fazer um elogio a ela, você vai orar por ela. Eu sei que a pastora já fez essa oração, mas eu quero pedir que você faça uma oração por esse irmão, por essa irmã que está aí ao seu lado, para que essa palavra encontre lugar no coração dele. Amém? Senhor nosso Deus e Pai amado, nós oramos uns pelos outros aqui nessa hora, ó Pai, pedindo a Deus que o nosso coração esteja preparado, Senhor, para receber da Tua palavra, que o nosso coração esteja pronto, Senhor, que não haja nenhum impedimento, ó Deus, para que a Tua palavra, Senhor Jesus, seja entregue nas nossas vidas de acordo com a necessidade de cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos, ó Pai, que toda preocupação, ó Deus, está lá fora, Senhor Jesus, que tudo aquilo que possa nos tirar, Senhor, o foco, ó Deus, da Tua palavra, está do lado de fora, ó Pai, e quem sabe, ó Pai, nós não vamos viver um milagre, e na hora que nós saímos lá fora, aquilo não vai nos encontrar mais, ó Deus, que seja uma noite de cura, uma noite de salvação e de milagres aqui, ó Deus, nós cremos que essa noite é uma noite onde o Senhor vai continuar nos abraçando, ó Pai, em nome de Jesus é que nós oramos e já te agradecemos, amém? Tem aqui alguns avisos, mas eu vou deixar eles para o final. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 ao 11, João capítulo 8, do 1 ao 11, o tema da palavra de hoje é uma nova chance. Quantos aqui gostam de oportunidades? Então, hoje Deus te dá uma nova oportunidade, hoje Deus te dá uma nova chance. Uma coisa interessante, que essa tarde, enquanto eu orava, preparando essa palavra, é que todo mundo gosta de receber um abraço. Se você depois tiver essa liberdade, quiser abraçar essa pessoa que está aí do seu lado, pode abraçar ela. Mas, enquanto eu orava nessa tarde, eu até compartilhei isso com a pastora, teve um momento onde eu estava preparando essa mensagem que eu senti como se Deus estivesse me abraçando. E eu não conseguia nem escrever mais. E aí eu falei assim, Pai, que essa seja a atmosfera no culto essa noite. Que cada um se sinta abraçado, que cada um se sinta restaurado, que cada um, por mais que chegou aqui com o coração totalmente quebrado, que chegou aqui sem esperança, é esse tipo de pessoa que eu gosto de ver no culto. A pessoa que chega aqui e fala, não tem mais solução para mim, porque é essa que Deus transforma. Aquela pessoa que chega aqui e fala, é a minha última chance, é a minha última tentativa. E Deus, Ele gosta muito de última chance, Ele gosta muito de última tentativa, e eu tenho certeza que Ele vai falar com você nessa noite. A partir do versículo 1 de João 8, diz assim, depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada ele voltou ao pátio do templo, e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. E eles disseram, mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse-lhes, quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nessa mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse, mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse, pois eu também não condeno você, vá e não peques mais. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quantos aqui já tiveram uma oportunidade que foi perdida, porém vocês conseguiram ela novamente? Levanta a mão. Pouca gente. Tiveram uma oportunidade que foi perdida, talvez com muito custo você foi e conseguiu aquilo de novo. Quando você consegue uma oportunidade nova,
de algo que você queria, que por algum motivo não deu certo naquele momento, você fica feliz, não fica? Você fala assim, poxa vida, graças a Deus eu consegui passar nessa prova, faz 3 anos que eu estou tentando passar nessa prova, eu consegui. Eu reprovei na autoescola, eu não vou falar quantas vezes que eu reprovei, porque eu não quero passar vergonha em público. Depois eu te mando no privado isso. Mas, graças a Deus, o dia que eu passei na prova da autoescola, eu falei, graças a Deus, eu gastei um dinheirão nesse negócio aqui. E hoje eu consegui passar na prova da autoescola. Então, é uma alegria muito grande quando a gente consegue isso. E agora eu queria te fazer uma outra pergunta. Essa eu acho que vai ter mais pessoas que vão levantar a mão. Quantos aqui perderam oportunidades que não voltaram mais? Acho que todo mundo, né? E qual que é o sentimento que nós temos quando isso acontece? De tristeza. Muitas vezes um sentimento de desespero. O que nos resta nesse momento é seguir a vida. Não tem o que fazer. Dependendo do que aconteceu, aquilo pode ter trazido um prejuízo para a nossa vida ou não, mas o que nos resta é seguir. E eu tenho certeza que, assim como eu, cada um aqui daria tudo para falar assim, Deus, eu queria ter essa oportunidade de novo. Eu queria ter essa oportunidade de novo, porque eu não deixaria essa oportunidade passar. Eu sei que você pensa dessa forma também, dentro daquilo que você perdeu. Você fala, Deus, eu quero viver isso de novo, mas tem coisas que, infelizmente, nós não conseguimos viver. Fato é que a nossa vida, preste atenção, é resultado das escolhas que nós fazemos diante das oportunidades que nos são colocadas diante de nós. Você vive hoje exatamente o resultado das decisões que você tomou diante das suas oportunidades. Amém? Agora, uma escolha errada diante de uma oportunidade pode ser fatal. Às vezes você, dentro dessas coisas que eu disse, perdeu alguma oportunidade, mas não teve um prejuízo tão grande. Mas existem oportunidades que, se a nossa escolha não for uma escolha sábia, pode resultar em algo fatal nas nossas vidas. Mas uma coisa boa que nós encontramos em Deus é que Deus, ele é um Deus de oportunidades, amém? Deus, ele é um Deus de segundas chances. A gente estava conversando sobre isso ontem na escola de família, e comentando a respeito de quem foram os nossos heróis da fé. Às vezes você lê lá em Hebreus 11, começa a falar de Daniel, começa a falar de Moisés, começa a falar, alguns citam-se o nome, alguns citam-se apenas a forma que eles viveram, você subentende quem é. E a gente fala, poxa vida, esses caras foram heróis. Aí você vai ler a história deles. Quando você lê a história deles, você fala, peraí, mas Abraão, ele foi um mentiroso ali, 2 vezes o camarada mentiu. Sara, que foi a esposa dele, quando Deus chega lá no finalzinho para falar, você vai ter um filho, Sara pega e fala assim, imagina Sara rindo de Deus. Você já parou para pensar na cena? Quando você lê isso, você não acha cômico? Deus aparece assim e fala, você vai ter um filho, a mulher dá risada na cara de Deus ali e fala, e aí o mais engraçado é Sara tentando esconder. Deus pega e fala, porque ela não estava ali diante de Deus, né, corrigindo, mas Deus sabia que ela tinha dado risada. E Deus fala, você riu quando eu falei que você ia ter um filho. E aí Sara, não, eu não ri não. Imagina ela falando para Deus, não, o senhor está errado. E a palavra de Deus diz que essa família aí, esse camarada, essa mulher, são heróis da fé, são pessoas em quem nós devemos nos espelhar. Rei Davi cometeu adultério, Rei Davi cometeu um assassinato ali na vida de um homem, e a palavra de Deus o chama ele de um homem segundo o coração de Deus. É interessante, e nós temos sido ministrados sobre isso na sexta-feira, que Deus, ele não esconde o erro dos seus heróis. Você vai encontrar na Bíblia ali o erro de muita gente, e ainda assim eles foram homens e mulheres usados poderosamente por Deus. Eu gosto daquele texto que está em Tiago, que fala a respeito de Elias, que fala assim, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. E ele orou, e por 3 anos e meio, me foge agora o tempo, mas por um bom período, a terra não recebeu chuva. Aí você pega lá para ler a história de Elias,
Elias, diante dos profetas de Baal, ele faz toda aquela manifestação de fé, Deus honra a fé dele, e aí de repente Jezabel fala que vai matar Elias, e Elias pega e sai correndo. Só que olha que engraçado, Jezabel ia matar Elias, e Elias foge e fala: Deus, eu quero morrer. Não era mais fácil ele ter ficado lá? Que a mulher matava ele. E esse homem é um homem que tem uma vida que é um exemplo para nós. Alguém que foi usado poderosamente por Deus. Isso deve nos encorajar, amém? Não a continuar nas nossas imperfeições, não a nos contentar em viver uma vida errada, mas saber que nas minhas falhas Deus pode me usar. A saber que mesmo nas minhas imperfeições, que vão durar toda a minha vida, Deus ele pode fazer coisas poderosas através de nós. Amém? Então, nessa noite, Deus ele quer te abraçar. Nessa noite, você já recebeu um abraço de Deus? Você lembra como foi aquela sensação gostosa de quando Deus veio, seja num culto, seja de onde for, num sonho, e Deus ele te deu um abraço? Não tem sensação melhor do que aquilo. Você não tem reação. Você é tomado por uma mistura de temor e alegria e paixão, e aí você entende aquele texto que fala assim, que o amor é mais forte do que a morte, que o amor de Cristo nos constrange a amá-lo. Quando você sente o amor de Deus, é impossível que você não se volte para Ele, é impossível que você não tenha vontade de amar esse Deus. E essa é uma noite onde Ele vai nos abraçar. Ao longo das Escrituras, nós vemos que Deus é um Deus de novas oportunidades. Abra comigo lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 22 e 23. Lamentações de Jeremias 3, 22 e 23. Olha o porquê que você acorda todo dia de manhã e tem vida. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. 23. Novas são a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e graças a Deus que essas misericórdias são novas a cada manhã. Salmo 103. Volta um pouquinho para trás aí na sua Bíblia, Salmo 103, nós vamos ler o versículo 3 e depois do 9 ao 12. Esse é o salmo que eu mais gosto da palavra de Deus. Esse salmo, durante uma época de grande crise na minha vida, quando eu enfrentei síndrome do pânico, era o salmo que me fazia ter força para continuar. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu li esse salmo, de quantas vezes eu declarei esse salmo, mas Deus me abraçava ali no Salmo 103. Então eu tenho um caso de amor muito sério com esse texto. Versículo 3. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Versículo 9 agora. Ele não vive nos repreendendo, e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós os nossos pecados. Graças a Deus pela misericórdia que Ele tem. Agora, uma coisa que eu queria perguntar para você refletir. Quantas vezes nós e várias outras pessoas já ouviram falar da misericórdia de Deus, já ouviram falar que Deus é um Deus de oportunidades, que Deus é um Deus de uma segunda, terceira, quarta, quinta, seja lá quantas chances for. Uma coisa interessante, Pedro chega para Jesus um dia e fala assim: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? E aí ele chega, 7, joga um migué, né? Fala, 7 vezes, Jesus? Jesus fala, 70 vezes 7, se for necessário. Agora, Jesus não falaria para Pedro fazer algo que ele não faria. Às vezes a gente fala assim: nossa, eu pequei tanto contra Deus, mas Deus ainda colocou 70 vezes 7, ele fala, poxa vida, eu sei que a gente já passou dessa conta, né? Mas as misericórdias do Senhor não têm fim. Nosso Deus é um Deus perdoador. Mas voltando aqui, por que as pessoas entendem
melhor, não entendem, escutam sobre a graça de Deus, escutam sobre o perdão de Deus, ouvem falar que Ele é um Deus perdoador, mas ainda assim não buscam perdão, não buscam reconciliação. Você já parou para pensar nisso? Por que muitas pessoas dentro das igrejas fizeram ali do culto um momento religioso, um momento de satisfação da consciência, de falar assim, oh Deus, a minha de hoje está cumprida, já fui na igreja, já estou tranquilo, posso viver minha semana agora, mas não usufruem de um relacionamento verdadeiro com Deus. Às vezes durante a palavra, durante a oração, no momento de louvor, vê ali aquela pessoa chorando e fala, isso aí é emoção, Deus está aqui nada, e vê aquela pessoa ali contando uma experiência onde Deus abraçou ela, onde Deus tocou a vida dela, ela fala, eu não consigo sentir nada disso. Por que isso acontece? Nós vamos falar aqui pelo menos 3, vamos nortear a nossa palavra nisso, 3 motivos do porquê isso acontece. Porque as pessoas ouvem falar sobre a graça de Deus, ouvem falar que Deus é um Deus perdoador, mas ainda assim não conseguem viver essa segunda chance, não conseguem viver essa nova chance que Deus tem. Abra lá no Salmo 32, versículo 3 e 4. E nós vamos fazer um paralelo dessas chances com aquilo que essa mulher viveu. A mulher do texto inicial. Salmo 32, versículo 3 e 4 diz assim: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Qual que é o primeiro motivo? Quando o sentimento de culpa é muito grande. Quando a pessoa é tomada por um grande sentimento de culpa, ela tem dificuldade em se reconciliar com Deus. Quantas pessoas estão com o seu olhar preso dentro de si, dentro daquilo que fizeram, e eu não quero colocar isso como algo que a pessoa faz na maldade, mas como algo que aprisiona ela e está impedindo ela de vir para Jesus, como uma força maior que está sobre a vida dela, mas que nessa noite a palavra de Deus vai nos mostrar que você não precisa ficar aprisionado na culpa, que você não precisa mais carregar isso, que Jesus já carregou isso para você, é um fardo que nós não devemos levar. O que é a culpa? Segundo o nosso amigo dicionário, a culpa se refere à responsabilidade dada à pessoa por um ato que provocou prejuízo material, moral ou espiritual, a si mesmo ou a outrem. É um dos piores sentimentos que você pode sentir na vida. Não sei se você já teve algum momento que isso tomou a sua vida. Eu já tive algumas experiências assim. Na verdade, eu vivi anos assim, onde às vezes Deus usava a minha vida por misericórdia, porque sempre é Ele quem usa, a misericórdia é dele. Mas eu olhava para mim e falava assim, nossa Deus, eu não valho nada, eu não sou ninguém. Ainda que a gente reconheça que diante de Deus a gente continua não sendo ninguém, mas eu usava aquilo como uma forma de colocar como o pior ser humano da face da terra. Eu usava aquilo como uma forma de falar assim, Deus, não sirvo para nada nessa vida. Por quê? Porque eu erro muito. Até que eu entendi que Deus, todo mundo erra muito, mas a misericórdia de Deus nos alcança. Então, eu fui preso por isso, por muitas vezes. Agora, imagine, eu gosto de imaginar as histórias da Bíblia. Eu estava imaginando a história daquela mulher hoje. Imagina aquela mulher. Vamos primeiro entender aqui o contexto daquela época. Naquela época e naquela cultura, por se tratar de uma mulher, já havia uma certa resistência, já havia um certo preconceito ali. Não era uma cultura igual à nossa, onde as mulheres e os homens, por mais que exista todo preconceito aqui também, mas menor, enfim, voltando àquela cultura e àquela realidade, as mulheres eram tidas como inferiores, as mulheres não eram tão valorizadas. Então, começa por aí a história da nossa amiga. E aquela mulher, ela foi pega em adultério. A Bíblia não fala quantas vezes, mas pelo menos essa vez aqui ela foi pega em adultério. E ali diz o quê? Que os fariseus, os líderes religiosos, pegaram ela e foram levar ela até Jesus. Agora, para pensar, aquela mulher, por ser mulher, naquela cultura, naquela época, já tinha um certo senso de desvalorização dentro de si. Aí, de repente, ela é surpreendida num ato pecaminoso.
pelos religiosos daquela época. Naquele momento ela já fala, nossa, ela já se sente culpada, ela já se sente má. Agora pensa, eu fiquei pensando uma coisa nisso. Ela já tinha ouvido falar de Jesus, porque a fama de Jesus percorria ali aquela região naqueles dias. Imagina o que passou na cabeça dessa mulher, quando aqueles religiosos, às vezes não se dirigiram diretamente a ela, mas falavam entre si, nós vamos levar ela para Jesus. Imagina o que passou na cabeça daquela mulher. Fala assim, espera aí, esses homens aqui que são religiosos, que já são duros, que são ferrenhos ali na lei, já me apanharam num ato totalmente vergonhoso e o resultado do adultério naquela época era o apedrejamento até a morte. E já estão me levando para ser apedrejada, agora eles vão me levar diante daquele que muitos têm dito que é o Filho de Deus. Diante, se ela tivesse essa fé, imagino eu, de alguém que é santo, de alguém que é puro, imagina a vergonha que essa mulher estava, de pensar que ela ia comparecer diante do Rei dos Reis, ali, mas não ia comparecer como uma pessoa limpa, como uma pessoa pura, ia comparecer como uma adúltera, ia comparecer como alguém que já estava sendo desprezado pela sociedade, e ela fala, nossa, Deus não vai nem querer olhar para mim. Eu imagino que esse sentimento de culpa tomou o coração dela de tal forma, que quando ela chegou lá, ela não conseguiu nem olhar para Jesus. Porque é isso que acontece conosco, quando o sentimento de culpa toma o nosso coração de uma forma maligna, nós não conseguimos mais olhar para Ele. Eu lembro quando eu passava por isso, que às vezes o pastor ministrava, falava, ô irmão, levante a sua mão e adore a Deus. Eu falava assim, cara, eu não vou levantar a mão, porque eu não mereço. Eu não sou digno, eu erro demais para levantar a mão e adorar a Deus. Eu erro demais para estar aqui. Eu lembro quantas vezes, irmãos, Deus me dava oportunidade, às vezes, de dar aula, de fazer alguma coisa, e só Deus sabia o que acontecia no meu coração na hora que eu ia embora. Eu falava assim, Deus, eu pensava, mas não falava, o Senhor é doido. Por que o Senhor está usando eu? Olha quantas pessoas aí que são melhores, que não erram, não falham. Eu sei que todo mundo erra, mas essa era a minha mentalidade. E por que, Senhor? Então eu tinha essa culpa muito grande. Eu imagino que essa mulher tinha isso. Quantas pessoas estão presas dentro das igrejas, assim como eu estava, num sentimento de culpa, onde elas comparecem ao culto todo domingo, mas de forma religiosa não conseguem usufruir da presença de Deus, não conseguem sentir a presença de Deus, não conseguem ter um relacionamento com Deus. Sabe, irmãos? O cristianismo, a pior besteira que você faz é viver ele de fachada. É a pior coisa que você pode fazer. É melhor você não viver o cristianismo do que viver ele de fachada. Porque imagina, você tem a oportunidade de viver aqui nessa terra um relacionamento com Deus, um relacionamento com aquele que criou tudo isso aqui, mas eu escolho viver uma fachada. Mas eu escolho estar no culto simplesmente para cumprir uma obrigação religiosa. Não vem. Vem se você quiser ter um relacionamento com Deus, que aí você não vai estar perdendo o seu tempo. Porque isso é o cristianismo. Jesus morreu naquela cruz para que você pudesse se relacionar com Ele. Jesus morreu naquela cruz para que você pudesse dar um abraço nele, para que você pudesse sentir Ele ali do teu lado, sabe? Para que naquele momento de dor e sofrimento você não grite para uma religião, mas você grite para Ele. Amém? Vamos aqui para o segundo. Apocalipse 12, 10. Qual que é o segundo motivo do porquê nós, às vezes, não conseguimos uma segunda chance ou uma nova chance em Deus? Quando a voz dos acusadores fala mais alto. O primeiro motivo é quando o sentimento de culpa toma o nosso coração. O segundo motivo é quando a voz dos acusadores fala mais alto. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante dele para os acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Aqui tem uma coisa interessante. Quantos aqui assistiu Chaves? Tem gente que assiste até hoje, né? É engraçado que você assiste o Chaves, pelo menos quem gosta, e você sabe o que vai acontecer. Você narra de trás para frente a história,
E você dá risada, cara. É incrível isso. Comigo acontece isso. Você lembra daquele episódio onde o Chaves ele foi acusado de ter roubado o ferro do Seu Madruga? E todo mundo virava para ele assim e falava assim, ladrão, ladrão, ladrão. E aí você via lá o senhor Furtado, que era o verdadeiro autor do crime, falava, nossa, que sem vergonha esse camarada, deixando o pobre coitado do Chaves levar a culpa. E ali tocava aquela musiquinha que passa aí na sua cabeça, eu sei que você lembrou daquela musiquinha triste do Chaves. Pô, aquela musiquinha é muito triste, dá até vontade de chorar. E você ficava ali comovido com o Chavinho. Você falava assim, poxa vida, ele está sendo acusado injustamente. Mas olha que interessante, trazendo aqui para a nossa realidade, a voz da acusação ali no Chaves era tão grande que ele foi embora da vila. Às vezes, olha o Chaves pregando para nós essa noite, às vezes a voz da acusação é tão grande sobre nós que nós saímos do meio da igreja. Às vezes, aquelas pessoas que deveriam nos amar são aquelas que mais nos acusam. E nós devemos olhar para dentro de nós e ver se nós temos sido voz de amor ou voz de acusação. Porque a voz da acusação é uma voz pesada, irmãos. Veja essa mulher, voltando para a nossa história. Enquanto ela ia até Jesus, agora ela já estava carregada de culpa. Falando assim, meu Deus, eu sei que eu vou morrer, mas de uma forma extremamente vergonhosa na frente de Jesus. E ela ouvia aquilo, pecadora, adúltera, você traiu o seu marido, você merece morrer. E aquilo pesava a vida dela de tal forma que ela achava, eu não tenho mais perdão, eu não tenho mais possibilidade de viver uma vida honesta, porque eu sou uma pecadora. Aquela voz foi sendo internalizada dentro dela. Às vezes, na sua vida, na minha vida, essas vozes gritam alto, pecador, traidor. Como que você pode viver depois de ter feito isso? E aquela pessoa que você prejudicou? Você é um miserável, você é um imoral, um mentiroso, um sujo. E N vozes, N acusações, que vêm sobre a nossa vida por pessoas usadas ali diretamente pelo inimigo, ou às vezes ele mesmo lançando as coisas na sua cabeça, e nós vamos dando ouvido para essas vozes, e perdendo as chances que Deus nos dá de se reconciliar com Ele. Porque Deus, irmãos, a gente leu aqui no texto, as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Você não precisa vir num culto para se reconciliar com Deus. Se você vier e tiver a oportunidade, se reconcilie. Mas se você abrir o olho, respirando lá na sua casa amanhã, e precisar se reconciliar com Deus, ali deitado na sua cama, você clama a Ele e Ele te perdoa. Só que essas vozes nos impedem de enxergar isso. Porque nós olhamos para nós e nos achamos indignos, falando assim, Deus, eu não mereço mais, eu sou um mentiroso, eu sou um sujo, eu sou um imoral, eu não mereço estar diante do Senhor. Aí, a gente escuta aquelas palavras que Deus ele é santo, que Deus ele é puro, que Deus ele é justo, e de fato Ele é. De fato Ele é santo, de fato Ele é puro, de fato Ele é justo. O Salmo diz, quem é aquele que subirá ao monte do Senhor, que vai permanecer na sua presença, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Aí você escuta isso, você se arrebenta. Você fala assim, poxa vida, para subir diante do Senhor eu tenho que ser limpo de mãos e puro de coração, logo eu, um miserável pecador, logo eu, um imoral, um sujo, um traidor. Calma que vai chegar a parte boa da mensagem, amém? Deus ele nos trouxe aqui para uma nova chance. Mas eu quero falar ainda de um terceiro e último motivo do porquê as pessoas não conseguem aproveitar as chances que Deus lhes dá de reconciliação. João 3, a gente vai ler do 17 ao 19. Os meninos estão rápido lá. Tem uma colinha lá atrás também, né? Revelando o mistério, por que eles estão tão ágeis hoje. João 3, do 17 ao 19, diz assim, pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal.
Então nós encontramos pessoas que não conseguem uma segunda chance de Deus porque estão tomadas de um forte sentimento de culpa, e por isso não conseguem se reconciliar com Deus. Nós encontramos pessoas que não conseguem se reconciliar com Deus porque a voz da acusação tem falado tão alto dentro delas que elas já não conseguem mais ouvir a voz de Deus. E qual é o terceiro motivo? Quando se ama mais as trevas do que a luz. Esse é o pior motivo do porquê que uma pessoa não consegue mais se reconciliar com Deus. No texto que nós lemos, para você entender aonde se encaixa isso naquele texto, chegou um momento onde tinham pessoas ali, tinha os líderes religiosos que levaram aquela mulher, tinha a mulher e tinha Jesus. Aí eles chegam a Jesus, eles queriam incriminar a mulher, mas a Bíblia fala que eles queriam testar Jesus também. A lei de Moisés fala que se uma mulher for pega em adultério, a gente tem que apedrejar ela até a morte. O que o Senhor diz? Eu acho sensacional Jesus não responder eles assim de primeira. Imagina que fantástico isso. Você faz uma pergunta e Jesus olha bem assim, abaixa e começa a escrever assim. Eu queria saber muito o que ele escreveu. E aí o povo continua: Jesus, você não vai responder não. Aí Jesus levanta, imagina Jesus assim sereno, olhando e falando assim: quem de vocês não tiver pecado, prega fumo aí. Atira a primeira pedra. E abaixa ali de novo, imaginação minha, e volta a escrever. Aí imagina aquelas pessoas com aquela cara de tacho, com aquela cara amarela. Tá, deixaram a pedra e foram embora. O que isso tem a ver com pessoas que amam mais as trevas do que a luz? Aquela mulher que estava diante de Jesus, ela já havia sido tida como pecadora, já havia sido manifesto diante de todos, dela de Jesus, que ela era pecadora. Quando Jesus faz essa pergunta, os pecados de todos ali vêm à tona. Jesus fala: se vocês não têm pecados, pode atirar a pedra nela. Naquele momento, era uma oportunidade que eles também tinham de se arrepender. Porque naquele momento eles também foram manifestos como pecadores. Talvez o pecado deles não merecia, dentro da lei de Moisés, o apedrejamento até a morte. Mas aquela rodinha que tinha ali, com exceção de Jesus, virou uma rodinha de pecadores. Então eles podiam muito bem pegar e falar assim: não, Jesus, estou envergonhado aqui, me perdoa. Mas não foi isso que eles fizeram. Agora eu quero fazer uma dinâmica rápida aqui com você. Faz assim com a sua mão. Imagina que tem uma pedra aí. Só não vai jogar ela em mim. Imagina que tem uma pedra aí na sua mão. Segura essa pedra aí um pouquinho. Quando nós somos levados diante de Jesus, diante da palavra dele, você é colocado assim como você está, com essa pedra na mão. E você tem 3 escolhas para fazer com essa pedra. A primeira, você pode deixar essa pedra e se prostrar diante de Jesus e pedir perdão a ele. Você pode fazer isso com essa pedra que está na sua mão. A segunda, você pode atirar essa pedra em alguém. O que isso significa? Eu reconheço que eu sou um pecador, mas eu não quero abrir mão do meu pecado porque não é culpa minha. A culpa é do outro. Então, ele que vai levar a pedrada. E terceiro, você pode soltar essa pedra, reconhecer que você é um pecador, mas virar as costas para Jesus, porque você amou mais as trevas do que a luz. O que você vai fazer com essa pedra? Pode abaixar a mão e no seu coração você toma uma atitude com ela. O que você vai fazer com essa pedra? Você vai soltar ela e vai se arrepender? Você vai soltar e virar as costas, ou você vai jogar ela em alguém? Para colocar a culpa naquela pessoa. Por último, e a parte boa aqui da mensagem agora. Como Jesus lidou com ela e como Ele quer lidar com você. Essa é a melhor parte. Como que termina a história dessa mulher? E como que Jesus quer lidar conosco nessa noite? Voltando para a nossa história, aquela mulher foi pega em adultério, com um sentimento de culpa enorme. A palavra da sociedade acusava ela fortemente: pecadora, infiel, adúltera, você vai morrer. A expectativa daquela mulher, a única expectativa que ela tinha naquele momento, era uma expectativa de morte. Falava: eu vou morrer. Eu estou diante de Deus, da pessoa mais santa que existe. Se esses pecadores aqui já queriam me matar, imagina esse homem. O que ele vai querer fazer comigo? Então, é aqui que a história muda. É aqui que a nossa história muda, irmãos.
É quando a gente chega na posição que essa mulher chegou. Ela já não tinha mais controle da situação. Ela estava diante de Jesus e o único que podia tirar a pedra era ele, porque ele era o único que não tinha pecado. Ele podia catar aquelas pedras tudo ali e apedrejar a mulher. E nesse momento ela se coloca ali diante de Jesus, imagino eu que no coração dela todo amedrontado, mas foi nesse momento que Jesus mudou a vida dela. Quando você não tem mais recurso nenhum, quando você já olha para dentro de si e fala, Jesus, eu não tenho mais o que fazer. É aí que ele entra e muda a tua história. É aí que ele entra e fala e mostra para você que o amor dele é maior que a sua culpa. É aí que ele entra e mostra para você que a voz dele fala mais alto que a voz da acusação. Que foi o que aconteceu com essa mulher. Jesus, ele olha para aquela mulher e como que eu imagino o olhar de Jesus? Tenta imaginar isso. Tenta viver essa experiência comigo agora. Imagina aquela cena, aquela mulher prostrada, e aí por um momento Jesus fala para ela assim, mulher, onde estão eles? Aí aquela mulher levanta o olhinho assim, talvez com medo. Jesus fala, não ficou ninguém aqui para te condenar? E ela fala, não, Senhor. Jesus disse, pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Olha uma coisa interessante. O pecado dessa mulher era um pecado digno de morte. Mas eu imagino que quando Jesus olha para ela, e assim como ele olha para cada um de nós essa noite, ele não olha querendo que a gente morra, porque ele morreu por nós. Eu imagino Jesus pensando assim, ele olha para aquela mulher e fala assim, você não vai morrer, porque daqui a pouco sou eu que vou morrer por você. Então eu estou aqui para te perdoar, eu estou aqui para te amar. E eu fico imaginando aquela mulher com a sensação melhor que ela já sentiu na vida dela, de ter um encontro com Deus, onde ela fala assim, mas o Senhor não vai me culpar? Jesus, não, porque eu vou levar a sua culpa. Você fala, mas você não vai me matar? Não, porque eu vou morrer por você. Vá e não peques mais. É isso que Jesus diz para nós nessa noite. Ele não está aqui para te julgar, para te fazer um ser condenado, mas o amor dele quer passar por cima dessa culpa que você sente. Ele já levou essa culpa lá na cruz. Toda voz de acusação já foi cancelada, porque diante de Deus não é a voz de acusação que prevalece, diante de Deus é a voz de Jesus. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que Satanás está lá diante de Deus nos acusando, mas aí Jesus entra na frente dele e fala, peraí, aquele lá pediu perdão, e o diabo tem que sair, porque Jesus pagou o preço para te perdoar, para justificar a nossa vida. Agora, deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba, e com isso a gente vai orar. Você já assistiu aquele filme da Paixão de Cristo? Quando você lê na Bíblia, você vê que o sofrimento foi pior do que está narrado no filme. Mas, recentemente, tem um aí que, não tão recente, né? Que retratou bem como que Jesus sofreu. E, quando eu fiquei pensando nisso aqui, eu comecei a chorar e não consegui escrever mais. Imagina a dor que Jesus sentiu. Imagina, quando você vê aquele filme, o ator faz aquela cara assim, você fica imaginando Jesus, como que ele sentiu aquela dor. Mas a maior dor que Jesus sentiu foi aquela hora assim, que ele falou assim, Pai, por que o Senhor me abandonaste? Ele foi até abandonado, irmão, por levar o peso ali dos nossos pecados. Só que, por que Jesus ele quer te perdoar? Por que Jesus ele quer que você volte para Ele? Aquela dor foi grande, mas a dor de ver você longe dele é maior. A dor que Deus sente de ver você longe dele é maior do que a dor que ele sofreu naquela cruz. E por isso ele está disposto a te perdoar. Por isso ele está te chamando para voltar para Ele, porque o coração dele não aguenta. Ele aguentaria até outra cruz por você. Ele aguentaria sofrer de novo o que ele sofreu, mas o coração dele não aguenta. Ver você carregando essa culpa, ver você com essa voz de acusação gritando aí dentro, te afastando dele, e que a cada dia, que a cada oportunidade que Ele te dá, você não volta. É isso que dói mais no coração dele. Os meninos vão apagar a luz, vai ser tocado um cântico. Que Deus possa falar com você na letra desse cântico. Pra mim, foi quando eu caí, Deus correu para mim,
em seus braços me ergueu, me tornou seu filho, com amor me abraçou, me fez parar de chorar, com perdão em sua voz, disse: filho, eu ainda te amo. Fiquei surpreso ao ver o meu Deus correndo assim, mas Deus correu